Aleluias. Juízes 14. Quando você encontrar, se você puder dizer um glória a Deus. O frio vai deixando a gente meio assim, acuado, né, irmãos? Animado aqui essa noite. Dá um glória a Deus aí, bem forte. Isso. Os irmãos já até sentou. Juízes 14. Vamos ficar de pé, por gentileza. Só para a gente ler esse texto, rapidinho, meus irmãos. Se você puder, claro. Juízes 14. Assim que encontrarmos, se puder dizer um glória a Deus. Verso de número 1. Diz assim, todos encontraram? E desceu Sansão a Timnate. E vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e sua mãe e disse: vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus. Agora, pois, toma-a por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscavam ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai, com sua mãe, a Timnate, e chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Versículo 6. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente, que despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na mão. Porém nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e ela agradou aos olhos de Sansão. Versículo 8. Depois de alguns dias, voltou ele para lá, para tomá-la, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelha com mel. Aparteado, verso 9. Tomou-o nas suas mãos, e foi andando e comendo dele. E foi a seu pai e a sua mãe, e deu-lhe do mel, e o quê? Comeram. Vamos terminar? Porém, não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Pai, te damos graça essa noite, e pedimos que a tua palavra hoje seja luz para a nossa vida, no nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Pode se sentar, queridos. Deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Irmãos, a gente vai fechar hoje essa série de mensagens sobre o tema: e sereis livres. E a gente veio declarando nas últimas semanas: aquilo que me prendia não me prenderá mais. E Deus trouxe essa palavra no meu coração quando eu orava aqui hoje pela manhã. E nessa palavra a gente tem um trecho da história de Sansão. E nesse trecho da história de Sansão, a gente percebe Sansão quando ele se apaixona por uma mulher dos filisteus, uma filisteia. Os filisteus eram inimigos de Israel. E Sansão, ao invés de se apaixonar por uma hebreia, ele se apaixona por uma filisteia. E ele diz aos seus pais que ele estava apaixonado por aquela mulher e ele queria se casar com ela. Então eles vão em viagem, vai Sansão, seu pai e a mãe, até aquela terra, em Timnate. Para lá, então, ele pedir a mão daquela jovem em casamento. Era costume que o rapaz pedisse a mão da moça em casamento, e era costume que o pai acompanhasse o rapaz. E ele, então, Sansão, ele faz isso, ele vai até aquela terra junto com seus pais. Porém, a Bíblia diz que no caminho apareceu um desafio, apareceu um leão.
E a Bíblia diz que quando esse leão surge no caminho de Sansão, ou seja, um grande desafio, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele toma a vida de Sansão, né? Ele apodera a vida de Sansão, ele vem sobre a vida de Sansão, e Sansão, cheio do Espírito de Deus, ele vence aquele leão, ele vence aquele desafio, ele mata aquele leão, e ele segue o caminho. Então a primeira coisa que eu quero ver com você esta noite, é que aquele desafio que veio contra a vida de Sansão, em um determinado momento da vida dele, quando aquele leão se levanta, porque leão, às vezes, na Bíblia, a gente vê leão representando o próprio Deus, Jesus, o leão da tribo de Judá, por exemplo. Mas em outras vezes, a Bíblia apresenta leão como aquele que é um opositor, como, por exemplo, Daniel na cova dos leões. Quando Davi também precisa vencer, enfim. Agora, quando Sansão está nesse caminho, vem esse leão. É um momento de dificuldade. Mas a Bíblia diz que por causa do Espírito de Deus, Sansão vence aquele leão. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso nesta manhã para lembrar você de desafios que surgiram na tua vida, e o Espírito de Deus te deu graça, Deus te deu sabedoria, Deus te deu força. Eram leões que você sozinho não poderia vencer, eram desafios que você sozinho não tinha o que fazer, eram momentos difíceis na sua vida, mas você reconhece que por causa de Deus, por causa da força que veio do alto, por causa do Espírito de Deus na tua vida, essa fase já passou, esse problema já passou. Deixa eu ver um glória a Deus aqui essa noite. Diga comigo, esse leão está morto. Diga, o que era para me matar, morreu. Quantas vezes eu e você, no caminho da nossa vida, diante de um projeto, surgem desafios que a gente pensa, vou morrer. Mas o Espírito de Deus vem e nos capacita, e nós vencemos esse problema. Então a primeira coisa que eu estou pregando essa noite, para te lembrar, que existem situações na sua vida que já morreram, existem problemas na sua vida que já morreram, existem fases da tua vida que já passou. Quem vai dando glória a Deus comigo aqui essa noite? Tem coisas, pessoas na tua vida que tem que ficar para trás. Tem situações que já ficou o quê? Para trás. A gente tem que continuar o caminho. Tem que seguir a vida. Deixa eu ouvir um glória a Deus aqui essa noite. Então olha que coisa interessante. O leão levantou, mas Sansão, cheio de Deus, despedaçou o leão. A Bíblia está dizendo no versículo de número 6, que ele despedaçou o leão. O pai e a mãe de Sansão nem ficaram sabendo. Tem luta que a gente passou nessa vida, que ninguém nem sabe, que ninguém nem viu, que você não teve coragem nem de contar para ninguém. Existem lutas na nossa vida que nós já passamos, que quem está sentado aí do seu lado não sabe, não imagina. Te ver bonitão aqui hoje, te ver sorrindo aqui essa noite. Cadê o povo para dar glória a Deus? Mas não tem noção. Só você e Deus sabe. Mas você despedaçou aquela situação, e você está de pé para a glória de Deus. Deixa eu ver um glória a Deus bem forte aqui essa noite. Pode aplaudir a Jesus. Agora entenda comigo algo. O que era para matar Sansão, o que aconteceu? Morreu. Caminha comigo essa noite. O que era para matar Sansão? Por causa de quê? Porque o pai e a mãe dele ajudou. Se não é o pai e a mãe de Sansão, Sansão tinha morrido, sim ou não, irmãos?
Não. Tem coisa na vida que você venceu, ninguém te ajudou, ninguém estendeu a mão, mas o Espírito de Deus veio e te fortaleceu. E essa situação foi despedaçada. Quem ajudou Sansão não é o pai e a mãe, não é ninguém. Deus ajudou Sansão. E aquela situação foi resolvida. Agora, onde está o problema? É que aquele leão morreu. Aquele problema morreu. Aquela situação acabou. Sansão nem contou para o pai e para a mãe. Quase ninguém viu. Só ele sabe do que aconteceu. E ele continua a caminhada. Ele se casa com aquela mulher filisteia. E a Bíblia diz no versículo de número 8. Na verdade ele vai, ele vence o leão, ele volta para casa com os pais. E depois de uns dias, ele vai voltar. Olha o que diz a Bíblia. Depois de alguns dias, voltou ele para tomá-la. Pode deixar o texto. Dias depois, ou seja, um tempo depois, que ele venceu quem, gente? O leão. Caminha comigo. Um tempo depois que ele já venceu, agora ele vai tomar aquela mulher como esposa. Ele está indo agora viver um outro momento da vida. É para Sansão agora viver uma outra fase. É para Sansão agora enfrentar outros problemas, outras situações, outras vitórias. Ele tem que seguir um caminho, porque ele está pensando em algo, ele está indo casar. Caminha comigo. Então ele tem que estar focado naquilo que ele vai fazer, ele vai casar. Tem um caminho proposto para ele, mas o texto diz, olha o que diz o texto: apartando-se do caminho. O texto diz que de repente Sansão, ele se afasta do caminho, ele se afasta do propósito. E qual é o propósito? Ele está indo casar com aquela mulher. O leão, ele já venceu, já é outra fase, já é outro tempo para ele, mas de repente, ele está caminhando e de repente ele lembra de quem? Do leão. E ele está caminhando e de repente ele, nossa, não é que foi por aqui que eu matei o leão? Ele lembra do leão que ele matou. Ele lembra do leão que ele venceu, não com a força dele, mas venceu com a ajuda de Deus. E de repente ele se lembra daquele leão e ele sai do caminho. Ele vai um pouco fora do caminho, e a Bíblia diz que ele sai do caminho para quê, gente? Ele sai do caminho para quê? Para ver o corpo do leão. O que Deus me disse esta manhã aqui, ajoelhado orando, era para dizer para você, talvez o que está travando a tua vida, prendendo a tua vida, são aquelas situações que você já venceu, Deus já te deu vitória, o leão já morreu, mas está te batendo uma saudade, e de vez em quando você volta para ver o corpo do leão. São situações, pessoas, fases da tua vida que já passou. Já você está em outra situação. Mas você não resiste à tentação de olhar o corpo do leão. Olhar para trás e ver aquela situação que você já venceu. Às vezes fica pensando, às vezes fica buscando, fica trazendo de volta a mente. Gasta tempo pensando, procurando, sai fora do caminho. Deus já te pôs um outro caminho, já te fez uma outra proposta. Deus está dizendo para alguém aqui: eu já matei o leão para você. Para que você quer ver o corpo morto? Então você fica voltando para ver, ou volta ou traz de volta a mente, traz de volta o coração, traz de volta uma esperança, algo que já acabou. Mas a minha Bíblia diz que Sansão, ele vai lá e ele quer ver o corpo. Sabe o que é isso? Aquela situação que eu venci, como é que será que está aquela pessoa, hein? Como é que está aquele lugar, hein, de onde eu saí? Como é que está
aquilo que eu já venci. Aí a gente vai lá dar uma olhada. Para quê? Será que morreu mesmo? Será que ressuscitou? O que Sansão quer ver em corpo de leão? Ou talvez quer se engrandecer. Talvez tenha uma situação que Deus já te deu a vitória, e às vezes você fica trazendo de novo a história para se engrandecer, para dizer, não, eu venci. Olha como é que está aquela outra pessoa, está lá, está na lama, mas eu não estou bem, eu estou vencendo. Está voltando para dar uma olhada no leão. Deus está dizendo para alguém aqui esta noite, não saia do novo caminho que eu propus para você. Sansão vai dar uma olhada no corpo do leão. E tem uma coisa que me chama a atenção, sabe o que é? É que não é o corpo do leão que vai prender Sansão, mas é Sansão que se prende ao corpo. Eu estou pregando aqui essa noite para dizer que talvez tem coisas na sua vida passada, coisa que já era para ter morrido, coisa que já era para nem você estar lembrando mais, mas você está preso numa situação e aí você não consegue avançar. Então a gente está declarando, o que me prendia não vai prender mais. Tinha alguma situação que prendia você, já é para ter acabado, o leão já morreu, mas você não larga o osso. Você toda hora volta para dar uma olhada no corpo do leão, então você está se prendendo naquela situação. Deus está chamando alguém aqui para viver um tempo novo. Deus está chamando alguém aqui para dizer para você, eu tenho uma coisa nova para fazer na tua vida, mas para de ficar mexendo no defunto. Defunto emocional, emoções que a gente já venceu. Talvez situações que você venceu numa outra igreja, problemas que você teve numa outra igreja, você está aqui, mas fica o tempo todo remoendo, não, eu não vou envolver não, porque não, era assim, porque eu vivi um problema assim, ou seja, situações que já passaram. Deus está te chamando hoje para você se abrir para o novo, e Ele está mandando dizer para você, esquece o leão que já, está com saudade do leão? Pergunta aí a pessoa que está perto de você, mas meu irmão, está com saudade do leão? Pergunta para ele, está com saudade do leão? Fala para ele, vou te contar uma coisa. Diga, o leão morreu. Fala para essa pessoa que está falando, meu irmão, para de procurar notícia. Fala para ele, meu irmão, para de fuxicar aquilo que já acabou na tua vida. Sabe quantas vezes eu já voltei na casa mal assombrada, depois que eu saí de lá? Sabe quantas? Nunca mais. Sabe quantas vezes eu entrei no Sesc depois que nós saímos de lá? Nunca mais. Sabe quantas vezes eu entrei naquele galpão ali na esquina depois que a gente entregou ele? E o moço me ameaçou falando que ia trazer e abrir uma lagoinha e ia acabar com a gente, e ele não conseguiu? Estamos de pé. Sabe quantas vezes que eu entrei lá? Nunca mais. Sabe quantas vezes eu fui lá no escritório do moço que a gente pagava aluguel, depois que eu paguei a última? Sabe quantas vezes? Nunca mais. Morreu. Deus nos deu a vitória. Aí Sansão vai no corpo do leão, porque a Bíblia diz, olha, tinha uma armadilha para ele. Olha o que diz o verso de número 8. E depois de alguns dias voltou para tomá-la, apartando-se do caminho para ver o corpo do leão, eis que no corpo do leão tinha um enxame de quê? De abelha, com quê? Quem já foi do interior aqui? A abelha produz, como é que chama? Produz mel no defunto? Sim ou não? Produz, Tamiro? Tamiro entende desse negócio. Já tirou? Não já, Tamiro? Favo de mel assim dos lugares lá? Já tirou. Mas no corpo de um cachorro? Faz, gente? Não. Era o que? Uma armadilha. Quem procura acha.
Quem fica fuxicando vai encontrar coisa que não era para encontrar. Sansão vai lá dar uma olhada e de repente tem o que lá? Mel. Tem mel no corpo do leão. Deixa eu te contar uma coisa. O leão que era para matar Sansão, o leão feroz que era para acabar com Sansão, agora tem o que nele, gente? Isso é para o quê? Para enganar. Tem situações na nossa vida que já passou, aí de repente parece que mudou. De repente você olha e fala assim, ai gente, agora parece que tem mel. Era um engano para Sansão. E aí a Bíblia diz que Sansão ele vai lá, pega o mel e faz o quê? E come. Sansão, irmão, era nazireu. Ele foi consagrado desde criança como nazireu. E uma das coisas que o nazireu não podia fazer era tocar num defunto. Ele não podia tocar no defunto, ele não podia tocar em coisa morta. Mas o que aconteceu? Tinha lá um favo de mel no corpo do leão. Sansão ele vai lá, pega o favo de mel, come mel, e agora ele leva para quem? Para o pai e para a mãe. E não conta para o pai e para a mãe de onde veio o mel. Por que ele não conta? Porque ele sabe que se ele contasse, o pai e a mãe iam o quê? Repreendê-lo. Eu não sei porquê, mas eu sinto no meu coração de falar algo. Sansão ele voltou onde não era para voltar, mexeu com aquilo que já estava morto, já era para ter mudado de face. Ele encontra mel, come, dá mel para o pai e para a mãe, e não fala de onde veio. Isso me diz de alguém que está tentando ressuscitar algo do passado, às escondidas. Não fala nada para ninguém, porque sabe se você falar, ninguém vai aprovar. Se você contar, ninguém vai te apoiar. Vão dizer para você, essa história já passou. Eu vejo Sansão preso ao passado. Eu vejo Sansão preso em uma situação que era para matar ele, agora de repente tem mel para prender ele. Prende tanto que ele come do mel e não conta para ninguém, ele está preso. Ele não pode falar de onde realmente é o mel. Ele não pode falar o que está acontecendo, de onde está produzindo aquele mel. Então ele está escondido agora do pai e da mãe, não pode falar de onde, qual é a origem. Isso fala para mim de alguém que está preso no passado, numa situação que já era para ter o quê? Resolvido. Hoje eu vou fechar essa campanha orando com você, que está preso em uma situação do passado, que não está conseguindo avançar, que não está conseguindo enxergar uma coisa nova, que não está conseguindo se abrir para o novo. Sua mente está no passado daquilo que morreu, seu coração está naquilo que morreu, porque você está achando que vai produzir mel de novo, você está achando que vai ter como tirar mel daquilo que já morreu, mas eu quero dizer para você, esse mel se produzir vai te contaminar, porque aquele mel estava num corpo, num morto, num defunto. Sansão não podia tocar nele mais. Então aprenda uma coisa, quem é de Deus não toca naquilo que já morreu. Morreu, acabou. Quem é de Deus não volta para tocar no que já morreu. Só Jesus que ia lá e ressuscitava defunto. Sim ou não? Sansão não. Se é de Deus, o que passou, passou. Vamos começar uma vida nova. Quem está comigo para dizer um glória a Deus? A gente já orou nesses pedidos todos, mas hoje eu quero orar por alguém aqui. Eu não sei se é 1, 2, 10, eu não sei quantas pessoas são, mas hoje de manhã quando eu orava, o Espírito Santo disse para mim, tem alguém que está preso naquilo que já morreu. E se você vai fechar essa campanha declarando, o que me prendia, você vai ter que deixar esse leão para trás. Ainda
que tenha mel nele. Esse mel não é para você. Quem está aqui? Me ajuda, fala com essa pessoa, fala, meu irmão, esse mel não é para você. Diga, esse mel vai te contaminar. Diga para ele, larga para lá. Tem coisa melhor te esperando. Quem pode dizer um glória a Deus? Vem cá, deixa eu orar por você. Vem aqui, por favor. Cadê você? Que está vivendo isso, que precisa deixar esse leão para trás. Reduz as luzes, corre para o altar. Vamos fechar essa campanha hoje com chave de ouro. E nós vamos largar esse leão para trás. Ó, a mensagem de hoje não é para sentir, é para decidir. Não vai sentir, é decidir. Hoje é para dizer assim, eu não vou mais tocar no leão. Vem para o altar, nós vamos orar. Cadê o pessoal do louvor? Isso, vem para o altar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A igreja, se puder estender as mãos em direção a esses irmãos. Olha aí, gente. Esse culto Deus preparou para vocês. Coloca a mão no coração, fecha teus olhos. Te dá uma saudade, né? De vez em quando. O coração fica doendo de saudade. Mas eu queria te falar uma coisa. Deixa para lá. Fica procurando o que já acabou, não. O Espírito Santo vai te ajudar a superar isso hoje. O Espírito Santo vai te fortalecer essa noite. Põe a mão no coração. Fecha teus olhos. Nunca mais você vai sair fora do caminho de novo, porque bateu uma saudade do passado. Esse leão está morto. Hoje o Espírito Santo vai arrancar agora esse leão de dentro de você, de dentro da sua alma. Você vai ser livre essa noite de uma vez por todas. Fecha teus olhos. E eu queria que você determinasse isso dentro de você. Determina dentro de você. Vai dizendo para você mesmo. Acabou. Vai dizendo dentro de você. Eu vou viver algo novo. Diz dentro de você. Eu não vou sofrer mais por causa desse leão. Não adianta. Você fica iludida, achando que vai ter mel. Não, esse mel não é para você. Fecha os olhos e vai deixando hoje essa revolta se converter em uma decisão. Se converter em uma decisão. Porque se você hoje sair daqui decidido, Deus vai te honrar. Espírito de Deus. Toma agora cada pessoa que está nesse altar agora nas tuas mãos. Meu Deus, essas pessoas que estão presas, como Sansão ficou preso num passado que já tinha vencido. Sansão estava preso, oh Deus, querendo olhar o corpo do leão, procurando mel, mas o leão estava morto. Oh Deus, eu estou orando por essa mulher, eu estou orando por esse homem que está aqui no altar. Meu Deus, eu estou orando, pedindo a Ti, Espírito Santo, hoje liberta eles desse passado que morreu. Liberta esse homem, liberta essa mulher hoje, Pai, porque esse leão não vai ressuscitar. Então hoje, Deus, no nome de Jesus, eu estou orando, liberta eles, oh Deus, desse passado. Liberta eles, ó Deus, dessa prisão, meu Deus, na mente, na emoção.
Liberta essa pessoa hoje, meu Deus, desse engano. Não deixa ninguém aqui hoje tocar naquilo que não era para tocar mais. Mas Espírito de Deus, eu oro essa noite te pedindo, traga coisas novas para esse homem, traz coisas novas para esta mulher, traz, ó Deus, uma situação nova. Mostra para ele, mostra para ela que o Senhor já deu a eles um novo caminho, que o Senhor já deu a elas, ó Deus, algo novo. E hoje, Espírito de Deus, nós estamos aqui para declarar que aquilo que nos prendia não vai prender mais, aquilo que amarrava a nossa vida não vai amarrar mais. É no nome de Jesus que nós oramos agora. É no nome de Jesus que eu declaro agora, Espírito de Deus, liberta hoje teus filhos, liberta hoje as tuas filhas, em nome de Jesus. Você, meu irmão, que está aqui na frente, vai dizendo para você: essa situação não vai me prender mais, não vai me enganar mais, não vai me iludir mais. Esse leão já passou, Deus tem algo para mim, eu vou viver uma coisa nova, eu vou viver um tempo novo, eu vou viver uma experiência nova. Declara isso aqui no altar essa noite, vai declarando: Deus tem algo novo para mim, Deus tem algo novo para mim, Deus tem algo novo para mim. Eu não preciso desse mel, eu não preciso desse leão que morreu.